Segunda parte da sessão plenária deste dia 15 de outubro. Acompanhamos direto do plenário. Ação direta de inconstitucionalidade 4.033 do Distrito Federal, em que a requerente é a Confederação Nacional do Comércio, requerido do Presidente da República e outros. Haverá sustentações orais. Você está com a palavra. 4.033. Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio contra o artigo 13, parágrafo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. O texto impugnado tem o seguinte teor. Parágrafo 3º. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o artigo 240 da Constituição Federal e demais entidades de serviço social autônomo. Após argumentar sobre a sua legitimidade ativa para propor o controle de constitucionalidade concentrado e a existência de pertinência temática entre os seus objetivos sociais e a norma impugnada, narra a requerente que a União isentou as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo regime de apuração tributária conhecido como Simples Nacional, do pagamento das contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. A requerente aponta que a contribuição sindical prevista no artigo 578 da CLT foi recebida pela Constituição de 1988, encontrando o amparo no artigo 8º, inciso 4º da Carta Magna. No seu entendimento, a isenção concedida viola a reserva de lei específica para a concessão de benefícios fiscais, artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, na medida em que a Lei Complementar 123 não versa exclusivamente sobre a isenção. Em sentido contrário, a Lei Complementar em exame dispõe sobre diversos assuntos relacionados às empresas de pequeno porte e às microempresas. A seguinte passagem das razões apresentadas pela requerente bem sintetiza o cerne da sua irresignação. Aspas. Cumpre ainda esclarecer que a Lei Complementar 123 não tem o condão de isentar as microempresas e empresas de pequeno porte de um tributo específico, tanto que só trata de isenção no parágrafo 3º de seu artigo 13. Ou seja, considerando-se que a mencionada lei abriga 89 artigos e que, excluída a exceção apontada, os demais artigos e parágrafos não cuidam de isenção. A mencionada lei não pode ser considerada específica e muito menos exclusiva, como exige a norma constitucional no parágrafo 6º do seu artigo 150, fecha aspas. Sustenta-se também violação da reserva de lei complementar para dispor sobre o tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, na medida em que tais normas somente poderiam versar sobre os tributos previstos nos artigos 155, inciso 2º, terceiro, 155, inciso 2º, 195, inciso 1º, parágrafos 12º, 13º e 239 da Constituição. A norma em exame extrapola a autorização constitucional, pois isenta as pessoas jurídicas já mencionadas do pagamento de tributo previsto nos artigos 8º, inciso 4º e 149 da Constituição. A requerente afirma ainda que a isenção concedida viola o artigo 8º, incisos 1º e 4º da Constituição, bem como traz grave risco à manutenção do sindicalismo patronal. Entende que a retirada de uma das fontes de custeio das entidades de representação patronal afeta a garantia de autogestão das organizações associativas e sindicais, tornando-as mais suscetíveis de sofrer interferência estatal. A intensidade da lesão pode ser aferida ante a constatação de que as empresas beneficiadas pela Lei Complementar 123 representam, aspas,
quase totalidade das empresas do comércio e serviço no país, fecha aspas. Dado que 97,6% das empresas comerciais são caracterizadas como microempresas ou empresas de pequeno porte e que as demais contribuições não obrigatórias são de difícil arrecadação e insuficientes para manter as entidades de representação, pondera a requerente que o benefício fiscal concedido irá inviabilizar o modelo adotado pela Constituição para assegurar a representatividade sindical patronal, no sistema de trabalho. Argumenta, por fim, que a isenção concedida viola também indiretamente a isonomia e a igualdade, pois coloca em posições antípodas, de um lado, as entidades patronais e, de outro, as entidades que representam os empregados. As informações foram prestadas pela Presidência da República e pelo Congresso Nacional. O advogado-geral da União apresentou defesa. Por fim, o Procurador-Geral da República opina pela improcedência do pedido. É o relatório. Palavra pelo requerente, o Dr. Alain Alpin MacGregor. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhores ministros, senhoras ministras, senhor procurador. A questão aqui, como bem apontado pelo ministro relator, é uma questão muito delicada que trata da sustentabilidade do sistema sindical patronal do comércio. A Lei Complementar número 123 de 2006, no seu artigo 13, parágrafo 3º, ela isenta de forma genérica das demais contribuições instituídas pela União. Ela permite essa isenção para as microempresas e empresas de pequeno porte das demais contribuições instituídas pela União. Bom, até aqui não tem nada de extravagante. Acontece que o artigo 149 é o que reflete as contribuições instituídas pela União. Dentre as contribuições ali inseridas, existe a contribuição sindical. A partir do momento em que uma lei genérica trata de um assunto tão delicado, de forma tão genérica, ela viola o artigo 150 da Constituição Federal, em seu parágrafo 6º, que determina obrigatoriamente a necessidade de uma lei exclusiva daquele tributo em que se pretende conceder a isenção. Nesse caso, a lei não é exclusiva desse tributo. Se a intenção era isentar, seria necessária uma lei complementar específica para isentar da contribuição sindical, e não da forma genérica como foi feita. Independente dessa questão, outra inconstitucionalidade da isenção proferida pela Lei Complementar 123 de 2006 é a flagrante intervenção do poder público na organização sindical. Por quê? Não existe nada mais precioso para manter a representatividade das entidades do que a receita. Sem a receita, não existe entidade. E a partir do momento que se retira a receita de uma entidade, está inibindo-se a sua representatividade. Ou seja, estamos condenando à morte o sistema sindical. A Constituição veda essa intervenção e a lei complementar não observou essa vedação. A partir do momento que ela abruptamente retira uma receita tão importante, quiçá a mais importante receita das entidades sindicais patronais. Se for mantida essa isenção, o efeito é catastrófico. A lei complementar ela foi promulgada em dezembro de 2006. Seus efeitos tributários passaram a valer a partir de julho de 2007. Ou seja, naquele momento ainda não tinha sido abarcada a contribuição sindical, porque a contribuição sindical, o período de recolhimento é janeiro. Essa contribuição sindical começou a sofrer as consequências da Lei Complementar 123 a partir de janeiro de 2008, onde pôde ser constatado o efeito nefasto que essa isenção está causando ao sistema. Todo o sistema confederativo, não apenas os sindicatos, pois a partilha é feita para todas as entidades de grau superior. Hoje, o sistema sindical patronal do comércio é composto, como bem apontado pelo ministro relator ao fazer o seu relatório, de 97,6% de microempresas e empresas de pequeno porte.
ou seja, a quase totalidade. Tanto é assim que foi juntado aos autos situações onde sindicatos perderam 80% de sua arrecadação. Então, nós vemos que a situação é tão grave que, com os 20% restantes, é impossível, é inviável manter essa entidade sindical. Completamente inviável. Porque a contribuição sindical é uma contribuição obrigatória. As demais não são obrigatórias. A partir do momento que você tira da entidade aquela receita obrigatória, ninguém vai recolher mais nada. Por esses motivos é que nós apontamos algumas inconstitucionalidades, aliás, várias inconstitucionalidades dessa lei complementar e pleiteamos a inconstitucionalidade dessa isenção genérica concedida pelo artigo 13, parágrafo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Muito obrigado. Pela Advocacia Geral da União, falar o ministro José Antônio Dias Toffoli. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, colega advogado que me antecedeu. A questão dessa ação direta de constitucionalidade que versa sobre o Simples Nacional é simples. Se permite constitucionalmente a criação de contribuição sindical e vem a lei e estabelece uma imunidade para as micro e pequenas empresas, simplesmente dando consequência a dois dispositivos da própria Constituição. O 170, inciso 9, que dispõe que será dado tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. E o 179 da Constituição Federal, que dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado. E continua o dispositivo da 179 do conhecimento das senhoras e senhores ministros. A questão é simples. A Constituição permite o que foi feito. Ela não veda. A Corte Suprema, ela já julgou aqui casos similares, que eu vou citar aqui, mas para apontar, basicamente, a inicial tem 4 alegações de inconstitucionalidade. A violação dita da tribuna, do artigo 150, parágrafo 6º, que necessitaria de lei específica. Ora, pelo raciocínio da requerente, haveria de se ter um estatuto da microempresa, mas esse estatuto não poderia tratar da matéria tributária. Teria que se ter uma lei separada para tratar especificamente da imunidade tributária. Olha, não é isso que os comandos constitucionais prevêem. Sobre esse tema, o Supremo já julgou na ação direta de inconstitucionalidade, medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 1376, abro aspas, aquilo que o parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal veda é a oportunista introdução de norma de isenção fiscal no contexto de lei que cuide de matéria de natureza diversa, fecho aspas. O Supremo já disse o que quer dizer, o que traduz o dispositivo do parágrafo 6º do artigo 150, é evitar que haja uma legislação inconveniente e que se estabeleça isenções em leis que não tratam de um determinado tema. Uma legislação oportunista, portanto, é o que a Constituição veda. Nesse caso, é evidente que um estatuto que vai versar sobre as micros e pequenas empresas, ela tem que tratar da matéria tributária. Então, não há violação ao 150, parágrafo 6º, e a jurisprudência do Supremo dá suporte a isso, a essa não violação. Também no que diz respeito à violação, um segundo ponto da inicial, que o artigo 146, inciso 3º, inciso 3, a linha D, estabeleceria de maneira peremptória, taxativa, quais são os tipos de tributos que poderiam sofrer isenção por parte da legislação que trata das pequenas e microempresas, é evidentemente desarrazoada essa alegação da requerente. Por quê? Porque basta a leitura do 146, cabe à lei complementar, inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais sobre tais e tais tributos. Ali não é taxativo, ali é exemplificativo. E é evidente que esse dispositivo tem que ser conjugado com o 170, inciso 9, com o 179 da Constituição. Então, não há
que se falar que há violação por parte da norma impugnada a tal dispositivo da Constituição, na medida em que ali não há uma disciplina taxativa de quais seriam os tributos que poderiam ser exclusivamente, na visão da requerente, isentos ou minorados na legislação da micro e pequena empresa. O Comando Constitucional do 179 é claro em estabelecer que o tratamento pode ser dado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios de maneira abrangente. Trata-se, portanto, de uma legislação afirmativa e exemplificativa, e não excludente. Violação da autonomia sindical, do artigo 8º, inciso 1º e inciso 4º. É evidente que não há uma intervenção do Estado na autonomia sindical. Essa legislação não interfere na liberdade sindical, não interfere na maneira de escolha dos dirigentes. Ela, evidentemente, não traduz uma intervenção do Estado a ponto de atingir a autonomia sindical. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já julgou também, na ação direta de inconstitucionalidade 2522, relator ministro Eros Grau, leio o trecho da ementa que interessa ao caso. Abro aspas. O texto hostilizado não consubstancia violação da independência sindical, visto não ser expressivo de interferência e ou intervenção na organização dos sindicatos. Não se sustenta o argumento de que o preceito impugnado retira do sindicato sua fonte essencial de custeio. Deve ser afastada a afronta ao preceito da liberdade de associação. O texto atacado não obsta a liberdade dos advogados, pedido julgado improcedente, fecho aspas, julgado em 18 de agosto de 2006. Então, é evidente que também não há que se falar em afronta à autonomia sindical e é evidente que as confederações elas têm outros meios também de arrecadar. A contribuição sindical é um dos meios, mas há também, evidentemente, a contribuição livre dos seus associados, que, no sentido de querer manter a entidade funcionando da melhor maneira, poderão contribuir com o sistema sindical. Por fim, a última alegação feita pela inicial, que diz respeito à afronta de isonomia, porque a isenção só se daria para o sindicato patronal, só para o sistema patronal e não para os empregados, também não colhe, não cabe aqui, na medida em que trata-se de setores distintos. O que a lei isenta é a contribuição da parte da empresa. A contribuição da parte do empregado não é matéria da empresa, é do empregado. É o recolhimento da parte do trabalhador, do empregado. Então, isso não é matéria realmente para ser tratada numa legislação que visa a incentivar as micro e pequenas empresas e a proteção das micros e pequenas empresas, que é sabido que no Brasil elas abriam e fechavam rapidamente. Hoje os índices já são bem de permanência e de sobrevivência das micro e pequenas empresas após a aprovação desse novo estatuto, já são bem mais positivos e a sobrevivência dessas empresas tem sido constatada que está ocorrendo de uma maneira mais perene. Por fim, mais uma decisão do Supremo que eu trago aqui à tribuna, a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2006, todas essas estão relatadas aí nos memoriais encaminhados pela AGU a Vossas Excelências, em que temos o seguinte, abro aspas, o poder público tem legitimidade para isentar contribuições por ele instituídas. O poder público tem legitimidade para isentar contribuições por ele instituídas nos limites de suas atribuições. A tutela concedida às empresas de pequeno porte, artigo 179, sobreleva a autonomia e a liberdade sindical de empregados e empregadores protegidos pela Constituição. Artigo 8º, 1. Não fere o princípio da isonomia a norma constitucional que concede tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. Ação direta conhecida, em parte, nesta parte indeferida liminar, e segue aqui a citação que consta também dos memoriais de Vossas Excelências. Portanto, como o próprio colega advogado que me antecedeu disse, a Constituição, no artigo 149, permite que a lei institua as contribuições. Da mesma maneira, a Constituição permite que se faça o tratamento diferenciado às pequenas
e microempresas. Então, a posição da advocacia pela improcedência da ação. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Relator. Senhor presidente, após ter liberado a ação direta para julgamento em abril último, diversas entidades solicitaram ingresso nos autos na qualidade de amici curiae. Eu deferi os pedidos feitos pelas Federações do Comércio de São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina, Roraima, Rondônia e Goiás. E indeferi os pedidos feitos pelas Federações do Comércio de Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tendo em vista a presença nos autos de 10 federações, de modo a afirmar a representação dos interesses de tais entidades, além da circunstância de o processo, no momento em que apresentadas as petições, já ter previsão de julgamento. Indeferi também a manifestação da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares, pois as razões apresentadas pelas postulantes eram idênticas às ponderações oferecidas pela Federação do Comércio do Distrito Federal. Ausentes traços distintivos que confirmem a pluralização do debate, com a apresentação de informações relevantes e inéditas, não se confirma o pressuposto necessário à admissão de amici curiae. Registro também que indeferi requerimento para a emenda dos pedidos cautelar e definitivo da ADIM, por considerá-los desnecessários e ociosos. Passo ao voto. Examino inicialmente a alegada violação do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, que cito em meu voto. A norma em exame tem papel muito bem definido no sistema constitucional tributário. Seu objetivo é impedir que a apreciação legislativa de matéria de grande importância para as finanças públicas, como é a exoneração tributária, reste prejudicada ou ofuscada pelo artifício de sua inclusão em projeto de lei que verse preponderantemente sobre outras matérias de menor importância ou mesmo triviais. O mecanismo protege o exercício da função legislativa ao evitar que a concessão do benefício fiscal ou da isenção fique camuflado e passe desapercebido durante a apreciação dos órgãos legislativos. Não é o que ocorre com a isenção sob exame. Em primeiro lugar, registro que há pertinência entre a isenção e o tema geral que foi objeto da Lei Complementar 123. O artigo 1º da referida lei é inequívoco ao introduzir o escopo da normatização, ao dizer o seguinte: artigo 1º. Essa lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere, inciso 1º, à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. A contribuição sindical é tributo cuja instituição está na esfera de competência da União. Artigo 8º, inciso 4º, 149 e 240 da Constituição. Entendo que não é estranha à lei destinada a instituir o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte a matéria relativa à tributação destas mesmas entidades. Dispor sobre o assunto de maneira global é insuficiente para ocultar ou escamotear o igualmente relevante tema da exoneração tributária. Ademais, conforme se lê nas informações prestadas tanto pela Presidência da República como pelo Congresso Nacional, a exoneração foi objeto de considerações específicas pelos ocupantes das funções administrativa e legislativa da nação. Por todos, remeto à transcrição constante às folhas 388, retirada do parecer apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, sob proposta de modificação do artigo 3, parágrafo 3º do projeto de lei complementar número 100 de 2006. Rejeito, pois, a alegada violação do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Passo a examinar
a alegação de violação do artigo 146, inciso 3º-D da Constituição. Sustenta-se que a contribuição patronal não está prevista no rol de tributos elencados na definição do campo de reserva de lei complementar para dispor sobre o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Por tal razão, o benefício fiscal em questão seria inválido. Dispõe o artigo 170, inciso 9 da Constituição. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Inciso 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. O fomento da atividade das empresas de pequeno porte e das microempresas é objetivo que deve ser alcançado, nos termos da Constituição, na maior medida possível diante do quadro fático e jurídico a que estiverem submetidas. Dentre as medidas que podem ser adotadas pelo Estado brasileiro está a elaboração de regime tributário diferenciado, que tome por premissa a circunstância de as empresas com menor receita não terem potencial competitivo tão desenvolvido como as empresas de maior porte. Para alcançar tais objetivos e ainda atender ao princípio da capacidade contributiva, não é adequado afirmar que o regime tributário diferenciado deve se limitar a certos tributos. Em cálculo de ponderação, vejo que a proposta de limitação do regime tributário diferenciado a espécies tributárias específicas pode amesquinhar ou mesmo aniquilar o propósito da instituição de tal regime, que é assegurar o acesso da microempresa e da empresa de pequeno porte à livre concorrência e à livre iniciativa. Importa aqui aquilatar a carga tributária como um todo. Assim, deve-se dar ao texto do artigo 146.3d da Constituição caráter exemplificativo e não taxativo, no que se refere aos tributos que poderão ter o alcance modulado em função de o contribuinte ser empresa de pequeno porte. Aqui, o sistema tributário subordina-se ao objetivo que o sistema econômico e social demarcam no campo jurídico. Em outras palavras, o fomento da atividade das pessoas jurídicas submetidas à Lei Complementar 123 tem primazia ou prioridade sobre a literalidade das disposições específicas sobre matéria tributária. Rejeito, portanto, também a alegação de violação ao artigo 146.3d da Constituição. Examino em seguida a questão atinente ao suposto risco à autonomia sindical. Abstraídas as circunstâncias que marcam a pluralidade de quadros fáticos oriundos do caso em exame, a alegação da requerente acerca do risco de enfraquecimento das entidades de representação patronal no campo das relações do trabalho são relevantes. Com efeito, a prioristicamente, é possível conceber que a retirada de uma das fontes de custeio de tais entidades pode, eventualmente, diminuir a capacidade que elas têm para executar e cumprir o papel que lhes foi outorgado pela Constituição. Ocorre que, como bem lembrado pelo Procurador-Geral da República, o benefício fiscal contestado não é novo. Por ocasião do julgamento da ADI em 2006, relator ministro Maurício Correia, a Corte considerou que a finalidade extrafiscal da isenção da contribuição sindical patronal prevalecia em termos sobre a autonomia e a liberdade sindical. Registro por oportuna a ementa deste precedente invocado, apenas na parte que interessa a este julgamento. Colhe o seguinte: a criação de imunidade tributária é matéria típica do texto constitucional, enquanto a de isenção é versada na lei ordinária. Não há, pois, invasão da área reservada à emenda constitucional quando a lei ordinária cria isenção. O poder público tem legitimidade para isentar contribuições por ele instituídas, nos limites das suas atribuições.
A tutela concedida às empresas de pequeno porte sobreleva a autonomia e a liberdade sindical de empregados e empregadores protegidas pela Constituição. Não fere o princípio da isonomia, a norma constitucional que concede tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. Ação direta conhecida em parte e, nesta parte, indeferida liminar por ausência de relevância da arguição de inconstitucionalidade e de conveniência da suspensão cautelar da norma impugnada. Fecha aspas. Pondero, ademais, que é necessário observar o trânsito da situação a que estão atualmente submetidas as empresas e as microempresas e empresas de pequeno porte para o quadro incentivado pela exoneração, de modo a confirmar se a influência da norma impugnada é ou não perniciosa. Com efeito, se o objetivo previsto com a concessão do benefício for obtido, ou seja, fomento da pequena empresa, duas consequências advirão, em maior ou menor grau. Em primeiro lugar, haverá o fortalecimento de tais empresas, que poderão passar à condição de empresas de maior porte e, portanto, ultrapassar a faixa de isenção. Em segundo lugar, o incentivo à regularização das empresas ditas informais melhorará o perfil dos consumidores, o que será benéfico às atividades das empresas comerciais de maior porte. Como anotam Liam Murphy e Thomas Nagel, os impostos não são mero meio pelo qual são pagos a estrutura do governo e o oferecimento dos serviços públicos. São, isto sim, um instrumento mais significativo pelo qual o sistema político põe em prática uma determinada concepção de justiça econômica, fecha aspas. A competência para instituir as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas é da União e, portanto, nada impede que tais tributos também atendam à função extrafiscal estabelecida nos termos da Constituição. A circunstância de o tributo ser parafiscal, isto é, ter por sujeito ativo pessoa diferente do ente tributante competente para instituir a exação, não altera o quadro. Se a política econômica pede por sacrifícios proporcionais em matéria de arrecadação, como forma de estímulo e desenvolvimento das atividades das micro e pequenas empresas, bem como do aumento das condições propícias à oferta de empregos, as entidades parafiscais não podem alegar uma espécie de titularidade absoluta ou de direito adquirido ao valor potencialmente arrecadável com o tributo. Situação diversa se configuraria se a exoneração fosse tão intensa a ponto de forçar situação de grave e irreversível desequilíbrio, capaz de inviabilizar completamente a atuação da entidade paraestatal. E mesmo em tais casos, é indispensável indagar se a entidade paraestatal não tem ou não deveria ter outras fontes de custeio. Ante tais considerações, senhor presidente, eu rejeito também a alegada violação do artigo 8º da Constituição. Examino, por fim, a alegação de violação da isonomia e da igualdade. É inequívoco, como afirma a requerente, a importância que as entidades sindicais patronais têm no sistema das relações de trabalho. A contribuição dada por tais entidades é indispensável à liberdade sindical, é indiscutível. Não obstante, a premissa é insuficiente para afastar a inexistência de especificidade que julgue a aplicação de regimes diferenciados no campo da tributação às entidades sindicais patronais e às entidades de representação dos trabalhadores. O precedente citado pela requerente, o RE 217.355, é emblemático para a exposição do ponto. Naquela assentada, a Corte entendeu inexistir norma legal ou constitucional que estabelecesse distinção entre o dirigente sindical patronal e o dos trabalhadores, para assegurar a estabilidade provisória também aos primeiros. O contexto de tal decisão foi o panorama traçado pelas relações de trabalho, especialmente o papel exercido pelo representante sindical dos empregadores
examinado contra o papel exercido por seu análogo, o representante sindical dos trabalhadores. No caso em exame, o contexto é outro. Informa o exame da norma de isenção noções de tributação e de finanças públicas. Em especial, é relevante para o desate da questão saber se a exoneração concedida às empresas de pequeno porte teria a mesma carga de benefício fiscal concedido aos trabalhadores de baixa renda, por exemplo, se considerado o custeio das entidades sindicais. Contudo, não há argumentação nesse sentido. A requerente não explorou a eventual simetria ou discrepância entre o potencial de custeio das entidades sindicais. Ausentes tais dados, não é possível confirmar a assertiva da requerente quanto a uma possível violação da isonomia ou da igualdade. Ante o exposto, eu conheço dessa ação direta de inconstitucionalidade, mas a julgo totalmente improcedente. Como voto? Presidente, pela ordem. Presidente, temos valores jurídico-constitucionais de envergadura maior envolvidos na espécie. E múltiplas são as causas de pedir da própria inicial, aludindo-se nessa inicial a alguns precedentes do tribunal. Se os colegas que votam antes de me permitirem, eu antecipo o pedido de vista quanto a essa DIN. Nota de acordo? Sem objeção, ministro. Resultado do julgamento, por enquanto. Após o voto do relator, que julgava improcedente a ação, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Ai, meu Deus do céu. Ministro Menezes, direito. Ação direta de inconstitucionalidade 1251 de Minas Gerais, requerido do Procurador-Geral da República, requerido do Governador do Estado e outros. Haverá sustentações orais. Impedida nessa ação, presidente? Consta alguma coisa? Ministro relator. Presidente, eu indago ao relator, por favor, se consta algum impedimento meu. Que é de Minas Gerais. É de Minas Gerais. Talvez não consta impedimento de Vossa Excelência. Não? Não. É de Minas Gerais. Senhor presidente, tem aqui, inicialmente, duas petições, uma juntando o subestabelecimento e outra pedindo uma espécie de adiamento do processo, que eu estou indeferindo porque não há como adiar, não há necessidade de adiamento. E, na hipótese de não haver adiamento, que o advogado pudesse fazer sua sustentação, e eu estou deferindo porque foi admitido, eu estou deferindo a sustentação oral, né? Então, como vai ter sustentação, eu vou simplificar o relatório, senhor presidente. Aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade em que se enfrenta o artigo 3º da Lei 11.816 de 1995, e ela foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República. E, na verdade, o que se tem concretamente é que a Minas Castas foi extinta e os funcionários da Minas Castas foram redistribuídos para diversos órgãos do Estado de Minas Gerais. Neste grupo que está aqui, nesta ação de inconstitucionalidade, foram todos alocados no Tribunal de Contas do Estado. São 63 e foram, portanto, incorporados ao Tribunal de Contas do Estado por via de legislação estadual. Está se questionando, no caso, a impossibilidade desse aproveitamento nos cargos do Tribunal de Contas por ausência de concurso público. Houve ingresso da Associação dos Servidores da Minas Caixa no processo com amicus curiae, que eu também deferi. O ministro Eros Grau julgou uma ação direta 3.819, que tratou do provimento de defensores públicos. E eles estão mostrando que existem diferenças com relação a esta matéria, e este é o relatório. Haverá sustentações por dois amici curiae. Primeiro, o doutor Leonardo Militão Abrantes, pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Tribunais de Contas do Estado de Minas Gerais.
excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro relator, ministros integrantes desse pleno, demais ministros, advogados, servidores aqui presentes. Como bem disse o ministro Menezes Direito, relator do caso, trata-se de uma análise de transposição de servidores públicos. A cidadania, o Estado de Direito, moralidade, legalidade, a própria meritocracia, o concurso público, são valores expressos na nossa Constituição da República e que, para se valerem, precisam da aplicação por este pleno do STF. A situação jurídica é extremamente comum em diversos casos já analisados por essa Corte, mas alguns fatos são necessários a revisitarmos, pois já são 13 anos da propositura dessa ação. A ação foi proposta em março de 95 e, por diversos caminhos, somente agora que nós estaríamos analisando o seu mérito. O dispositivo indigitado diz o seguinte: o servidor público estadual, à disposição do Tribunal de Contas, em 30 de novembro de 94, poderá requerer sua integração ao quadro especial de pessoal do referido tribunal no prazo de 30 dias, contados da publicação desta lei. Assim, o dispositivo que é arguído a sua inconstitucionalidade teve a produção de efeitos até o dia 26 de fevereiro de 95. Este tribunal, em junho de 95, deferiu a liminar, suspendendo os efeitos do dispositivo e, logo após, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República manifestou nos autos as folhas 275 e 276, arguindo o descumprimento da ordem liminar, bem como questionando os seus efeitos, se retroativos ou não à origem da norma. O excelentíssimo senhor ministro Celso Mello, relator à época, ao responder tal provocação, disse que os efeitos da liminar seriam ex nunc, justamente por ser a característica ordinária das liminares, e sustenta, vale destacar no despacho, convém enfatizar, de outro lado, e por necessário, que a declaração de inconstitucionalidade que se reveste de caráter definitivo, uma vez proferida, sempre retroagirá ao momento em que surgiu, no sistema do direito positivo, o ato estatal atingido pelo pronunciamento judicial. Nulidade ab initio. É que os atos inconstitucionais são nulos e desprovidos de qualquer eficácia jurídica. Lembramos que este pronunciamento do ministro Celso Mello foi antes da publicação da norma regulatória do controle de constitucionalidade concentrado. Portanto, voltarei a esse ponto ao término no tocante à eventual modulação de efeitos. Sobre a arguição do Procurador-Geral da República sobre o descumprimento da liminar, cabe destacar que, inicialmente, as folhas 35 constam uma informação do Tribunal de Contas dizendo que eram 74 servidores à disposição do Tribunal de Contas na data de 30 de novembro de 94. Então, seriam 63 oriundos da Minas Caixa e mais 11 oriundos de outros órgãos. Vale destacar ainda que as folhas 453, a outra entidade admitida como a Miss Curi, sustenta que chegou a ser 141 pessoas oriundas da Minas Caixas incorporadas ao Tribunal de Contas. Então, nos autos, existe sim essa divergência, que será depois apurada e representada ao Ministério Público, de uma declaração do Tribunal de Contas, dizendo que seriam 74 pessoas à disposição e que poderiam ter exercido a opção, e a efetiva incorporação de 141 pessoas oriundas da Minas Caixa. Então, esta seria a argumentação de descumprimento da liminar. Uma declaração fixando um quantitativo e um quantitativo maior que teria sido incorporado, transposto, conforme o artigo 3º da lei questionada. No mérito sobre a defesa do artigo, percebemos que somente a Assembleia Legislativa Mineira teceu comentários sobre a validade do dispositivo. O governador do Estado, à época, simplesmente se manifestou que o dispositivo, a norma, seria de competência originária do Tribunal de Contas e não caberia a ele tecer comentários. A Procuradoria da República pediu a procedência e a Advocacia da União ratificou os argumentos da Assembleia Legislativa. Passemos à análise. O primeiro ponto é uma inconstitucionalidade formal. O projeto de lei foi oriundo do Tribunal de Contas,
devidamente instruído, apresentando uma fixação de padrão de vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas. E um deputado, o deputado Jaime Martins, fez a inclusão do artigo 3º, ou seja, a análise, a concessão do direito de serem ou não incorporados à nova carreira do Tribunal de Contas foi feita pelo Poder Legislativo e não pelo Tribunal de Contas. A Assembleia Legislativa sustenta que tal dispositivo não seria culminado com a inconstitucionalidade formal, visto que, na Constituição Mineira, competiria ao Tribunal de Contas, privativamente no tocante à iniciativa legislativa, a criação, a extinção de cargos, a análise das funções públicas e a fixação de seus vencimentos. Ora, sustentar que a competência do Tribunal de Contas do Estado de Minas no processo legislativo seria diferenciada do Tribunal de Contas da União, seria também admitir que um outro órgão, ou poder mesmo, poderia analisar a efetivação de servidores em um outro poder. É como se o Poder Legislativo pudesse decidir o direito de servidores colocados à disposição no próprio Poder Judiciário, que eles fossem efetivados, que eles fossem incorporados à carreira de um outro poder. Acredito que o vício formal, por si só, já culmina a inconstitucionalidade do dispositivo, mas também tecemos a análise sobre vícios materiais. O dispositivo trabalha a hipótese de servidores oriundos de algum órgão estadual serem efetivados em uma carreira diversa. É exatamente a ideia da transposição. E isso tudo sem a realização de concurso público. Não há problema nenhum a mudança de pessoas, de servidores, ao longo da sua vida de carreiras, mas sempre pelo sistema meritocrático. No presente caso, o que aconteceu foi simplesmente a oferta pelo Poder Estadual, através de uma emenda do Legislativo, a 146 pessoas ao todo, que eles, caso queiram, pudessem integrar a carreira de um outro órgão. Ou seja, não há questionamento nenhum sobre a ausência de concurso público para a efetivação do artigo 3º. O que existe, uma discussão levantada pela própria Assembleia e pela outra Amici Curiae, é que já seriam servidores efetivos. Ora, seriam servidores efetivos no seu cargo de origem. Seriam detentores das suas encargos, das funções públicas decorrentes do seu eventual concurso público no seu local de origem. Na hora que nós analisamos a situação da própria Minas Caixa, visto que alguns desses incorporados são da Minas Caixa, houve a extinção desse banco estadual e, por uma decisão do Estado de Minas, foram incorporados ao Poder Executivo. Poderiam ter sido incorporados, acredito eu, na melhor técnica, para outras instituições bancárias existentes, como o Banco do Estado de Minas Gerais, o BENGE, o CrediReal e o próprio Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. A hora que eu estou extinguindo um banco, eu tenho funções equivalentes em outros bancos. Mas, após a decisão da incorporação no Poder Executivo, eles passaram a ser servidores do Executivo e não servidores do Estado ao bel prazer, principalmente o Tribunal de Contas, que é um órgão autônomo. A análise ainda é a argumentação de que teriam feito concursos para fins de efetivação. O concurso para fins de efetivação consta dos autos na fundamentação da Assembleia Legislativa, as folhas 170 e seguintes, que eles teriam feito um concurso público para serem efetivados. Mas, conforme tem nos próprios autos, é um concurso pro forma, em que todos que prestaram as provas foram aprovados, sem nota e sem classificação. É como se esse concurso servisse simplesmente para considerar são servidores aptos a continuar. Antes não detinham cargo efetivo, agora passam a contar. Então, a fundamentação de serem ou não servidores concursados não é a discussão primordial desse feito. Não nos interessa a análise, pelo menos pela Amici Curiae do sindicato, questionar a origem destes servidores. Eles vieram do Poder Executivo e lá deveriam ter permanecido. A fundamentação sobre a quebra da impessoalidade, a ofensa ao princípio da impessoalidade, é o questionamento: por que 141 servidores, segundo a Amici Curiae da Associação dos Servidores da Minas Caixa, puderam ter o direito à opção de permanecerem no Tribunal de Contas,
enquanto eles mesmos afirmam que seriam 10 mil servidores da Minas Caixa. Então, nós temos 10 mil e 141 tiveram o direito de opção. Ou seja, aí, visitando a exposição pelo aniversário da nossa Constituição, peço vênia para dizer a frase do ministro Carlos Brito, que encontra-se na coluna. Não há outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade, senão pelo decidido combate aos fatores reais de desigualdade. A ADI 3.330. Ora, 10 mil servidores da extinta Minas Caixa, 141 podem optar? Eles podem optar. Eles não fizeram prova, eles não fizeram nada. É uma opção unilateral do servidor. E o questionamento que se pode fazer, por que 141? Qual o critério que os levaram a entrar no Tribunal de Contas, se não o próprio apadrinhamento ou conveniência, visto que foram requisitados do Executivo para ficar à disposição. Ou seja, o ato que se questiona, existe vício de formalidade, a origem do ato, da emenda que gerou o artigo 3º, ele é inconstitucional, visto que deveria ser do Tribunal de Contas e não de um parlamentar. O vício material ofende o sistema meritocrático, bem como o princípio da impessoalidade, não teria suporte na nossa Constituição. E sobre a modulação dos efeitos, não há como fixar uma modulação diversa, senão a retroatividade. A lei, publicada em janeiro de 95, produziu seus efeitos durante 30 dias. Os servidores que estiverem à disposição do Tribunal de Contas em 30 de novembro de 94, poderá requerer sua integração ao quadro especial no prazo de 30 dias. Ultrapassados os 30 dias, esta opção deixa de existir. Então, a fixação da inconstitucionalidade desse dispositivo em data posterior a fevereiro de 95 é o mesmo dizer que a constitucionalidade desse artigo. Portanto, a modulação dos efeitos também não afetaria o patrimônio destas famílias. Por quê? Porque eles iriam retornar ao seu órgão de origem, o Poder Executivo. A discussão é a incorporação de alguém de um órgão distinto na carreira de um outro órgão autônomo. Portanto, pede-se a total procedência da ação, determinando o imediato afastamento dos servidores. Obrigado. Palavra, doutor Marco Aurélio dos Reis Correia, pela Associação dos Servidores da Minas Caixa. Boa noite a todos, senhor ministro-presidente, senhor procurador da República, senhores ministros, senhor ministro-relator, ministro de Direitos, ministra Ellen Grace e, de um modo especial, ministra Carmen Lúcia, a quem eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar e desejar, e pedindo mesmo a Deus para iluminar a sua magistratura na Corte Suprema. Ministra Carmen Lúcia é parceira de muitos trabalhos, de muitas lutas no Estado de Minas Gerais, que eu tive a oportunidade de, enquanto dirigente sindical, compartilhar. Peço, com a licença de todos, a proteção de Deus, a iluminação de Deus, porque eu estou aqui na qualidade de representante de 10 mil trabalhadores. 10 mil trabalhadores honrados. Eu mesmo sou um ex-funcionário da Minas Caixa. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, aprovado mediante concurso público. E trabalhamos todos nós durante muitos anos, construindo e tornando grande uma autarquia que foi criada, autarquia estadual criada em 1896. Trata-se de uma centenária autarquia que foi liquidada por um ato inconstitucional do Banco Central do Brasil. Quer dizer, o Banco Central do Brasil liquidou uma instituição, uma autarquia estadual, por um simples ato publicado no Diário Oficial. Ora, os empregados da Minas Caixa, todos detentores de estabilidade, seja porque foram admitidos, como eu fui, por concurso público, seja porque detinham mais de 5 anos de prestação de efetivo serviço no Estado de Minas Gerais, na Minas Caixa, na data da
promulgação da Constituição da República, 5 de outubro de 88, eles eram detentores de estabilidade. Ora, para resolver um problema da gravidade social que mobilizou toda a sociedade mineira, a ponto de, por exemplo, o cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo se dignar, num ato de humanidade, a celebrar missa dentro da sede matriz da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esses servidores, como bem relatou o ministro Marco Aurélio, na votação da Defensoria Pública, do caso da Defensoria Pública Mineira, eles tiveram seus cargos decretados extintos por força desse ato normativo do Banco Central do Brasil. O que é que fala o artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal? Os trabalhadores estáveis serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento em outro cargo. Foi muito bem salientado pelo ministro Marco Aurélio naquela votação. Com um diferencial, hoje nós tivemos aqui o julgamento de um caso da Defensoria Pública, onde foi muito bem salientado que trata-se de carreira típica do Estado, de carreira complexa. Essa situação de aproveitamento dos 10 mil servidores da Minas Caixa, não só no Tribunal de Contas, mas também no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde foram absorvidos 345 servidores. No Ministério Público do Estado de Minas Gerais foram absorvidos 242 servidores. Isso é o cumprimento do artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. Eu, que tive a oportunidade de participar de todas as comissões que trataram da situação do servidor da Minas Caixa, inclusive da comissão de absorção, eu posso afirmar, ao contrário do que meu colega, com o seu brilhantismo, expôs aqui, que todos os servidores da Minas Caixa, sob a batuta do mestre Bonifácio Tan de Andrada, tiveram a oportunidade de escolher o local que mais adequava ao seu trabalho. O Estado de Minas Gerais, resolvendo uma situação social traumática, aproveitou da melhor maneira e tentando eliminar esse trauma, que um dia nós éramos bancados e aí na noite de uma sexta-feira vem uma notícia na televisão em que perdemos o emprego, a carreira. O Estado de Minas Gerais aproveitou todo o potencial, todo o capital intelectual desses trabalhadores. Por exemplo, a sede do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi projetada e foi executada por engenheiros oriundos da Minas Caixa. Os trabalhadores que foram aproveitados no Tribunal de Contas criaram o sistema de parecer prévio, eletrônico, implantaram a folha de pagamentos, porque era feita antigamente na Prodenge, implantaram o serviço médico odontológico. Eles não estavam à toa, eles estavam trabalhando com dignidade de pessoas que construíram uma centenária autarquia e que foi liquidada, sabe-se lá por qual motivo que interessa aos banqueiros privados internacionais, conforme consta no relatório do Banco Mundial, que eu tive a oportunidade de trazer aos autos, e que está nos autos para exame da Suprema Corte. A própria motivação do ato administrativo de liquidar a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais é questionável sobre os princípios da moralidade pública. Não é o objeto da ação, mas acontece que eu estou levantando uma preliminar de não conhecimento dessa ação. Por quê? Porque a norma que está atacada, embora possa ter uma inconstitucionalidade meramente formal, ela faz parte de um sistema normativo complexo que abrange diversas leis e decretos, como, por exemplo, a Lei 10.254, que implantou o regime jurídico único e que, em um de seus artigos, transformou os empregos públicos detidos pelos servidores da Minas Caixa em cargos públicos.
o decreto que regulamentou, a Lei Estadual 10.470, que absorveu, a Lei 10.498, que dispôs sobre a aposentadoria e pensão dos ex-servidores da Minas Caixa, a Lei Estadual 10.593, que dispôs sobre os planos de carreira de servidores do Judiciário, a Lei Estadual 10.858, que dispôs sobre o plano de carreira do Serviço do Tribunal de Contas, a Lei Estadual 10.945, a 10.961, a 11.181, e assim por diante. Há todo um sistema normativo complexo. E mais, o custeio da folha de pagamentos dos ex-servidores da Minas Caixa. A Minas Caixa, no estado de Minas Gerais, ela detinha mais depósito do que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal juntos. Era o maior agente financeiro da habitação no estado de Minas Gerais. A maioria dos financiamentos habitacionais era feita com cobertura pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial. Quando o mutuário terminava de pagar a última prestação, sempre sobrava um saldo residual, porque o valor da prestação era reajustado segundo a variação de seu salário, mas a prestação obedecia à correção da caderneta de poupança. A Minas Caixa antecipava com recursos próprios a quitação desse saldo devedor e se tornava cumulativamente credora do Fundo de Compensação de Variação Salarial. Só o crédito que a Minas Caixa possuía com esse fundo era suficiente para cobrir a conta reservas bancárias que estava deficitária junto ao Banco Central do Brasil e abrir mais 2 caixas econômicas do estado de Minas Gerais. Aí o estado recebeu patrimônio imobiliário, vários imóveis próprios que a Minas Caixa possuía, recebeu vultoso crédito junto ao Fundo de Compensação de Variação Salarial e vários outros créditos, Proagro, vários outros financiamentos que a Minas Caixa fazia. Recebeu esse volume de créditos que foi suficiente para fazer a alavancagem da rolagem da dívida do estado de Minas Gerais para com a União durante 30 anos. E agora, 17 anos depois da liquidação da Minas Caixa, os trabalhadores que agiram com dignidade, com honestidade, vão ser atacados e vão perder as suas carreiras. Ora, nós temos ali pessoas com 50 anos de idade e mais. Eu sou da turma mais nova, eu tenho 48. São pessoas idosas. Eu tenho dados de pessoas que faleceram. 3 desse grupo que está sendo questionado pelo sindicato de forma surpreendente. Inclusive, o pessoal que está sendo questionado é filiado ao sindicato. 3 faleceram, 15 se aposentaram, 20 adquiriram direito à aposentadoria, e mais toda essa situação social e que clama por justiça. Não é possível que, no final das contas, os trabalhadores venham pagar um preço por um ato para o qual não contribuíram. Os trabalhadores não contribuíram para o ato de liquidação da Minas Caixa. E agora, 17 anos depois, esses trabalhadores vão ser punidos com a destruição de suas carreiras. E a segurança jurídica, onde fica? O princípio constitucional da segurança jurídica, a validade dos atos administrativos praticados por esses servidores pode ser questionada. Toda essa situação de prejuízo da máquina administrativa do Estado, que a ministra Carmen Lúcia conhece muito bem. Esses trabalhadores estão inseridos no processo produtivo do Estado de Minas Gerais, não somente do Poder Executivo, mas do Poder Judiciário, como eu disse, no Tribunal de Justiça do Estado, no Ministério Público Estadual. Retirar esses trabalhadores pode significar graves prejuízos. E aí o ministro Napoleão, do STJ, no final de setembro, apresentou uma votação com a tese da convalidação desses atos. Não obstante ele tenha reconhecido inconstitucionalidade em um artigo semelhante ao que está sendo objeto dessa presente ADI, ele entendendo exatamente a boa-fé desses trabalhadores, entendendo exatamente o transcurso do tempo, gerou e consolidou na jurisprudência a tese da convalidação dos atos administrativos, da absorção
do servidor naquela dia. Com licença. Dizem que advogar em causa própria não é conveniente. E, realmente, a gente se emociona, porque eu estou revivendo. Eu estou revivendo fatos. Eu participei de tudo, de todos os fatos, de todas as comissões, e eu posso dar o meu testemunho da verdade. Né? Há toda uma vida em torno desses atos, desse sistema normativo que fez o aproveitamento e saudou de uma maneira pacífica, depois de um mês de ocupação da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, e hoje eu posso falar, porque já passou 5 anos, o desembargador José Fernandes Filho, então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu quero aqui render homenagem a ele, porque ele com certeza evitou o que poderia ser um banho de sangue nas dependências da matriz da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, quando se dispôs, enquanto presidente do Tribunal de Justiça, enquanto chefe do Poder Judiciário, intermediar uma negociação entre o movimento sindical e o então governador Hélio Garcia. E o desembargador José Fernandes, com a sua sabedoria, e fica aqui minha eterna gratidão ao desembargador, conseguiu pacificar Minas Gerais. A ministra Carmen Lúcia sabe como foi isso. Ela lembra, com certeza, todo o processo de mobilização de toda a sociedade mineira em torno da preservação da Minas Caixa. Isso é vida, ministros e ministras. Isso é vida. Isso palpita. São vidas de pessoas que estão em jogo. São carreiras de trabalhadores e trabalhadoras decentes, honestas e dedicadas que estão em jogo. E eu quero aqui terminar dizendo, caso haja a avaliação da inconstitucionalidade, que se existir é meramente formal, porque o ato real, a primazia da realidade da absorção dos ex-servidores da Minas Caixa nos diversos órgãos do Estado é de uma constitucionalidade palmar, porque está secundada, está assegurada no artigo 40, parágrafo 3º. Então, há constitucionalidade real, não obstante possa haver inconstitucionalidade formal. Eu quero clamar, caso seja declarada a inconstitucionalidade formal, para que seja concedido pelas razões de segurança jurídica e pelas razões de relevante interesse social, para que seja concedido o efeito ex nunc a esse julgamento. E finalizando, como a sessão está sendo filmada e os nossos colegas estão assistindo nesse momento, eu quero pedir licença ao presidente para dirigir uma palavra final a esses colegas. Nós estamos juntos, nós continuaremos juntos, seja qual for a decisão. Ninguém, nada destrói a nossa família. E como um dos slogans da nossa luta nós vamos continuar trilhando, porque a gente dizia naquele momento, de joelhos só diante de Deus. Muito obrigado e desculpe a emoção. Palavra ao gabinete relator. Gostaria, em primeiro lugar, de fazer o resgate do processo, como foi posto na Corte. Em 30 de junho de 1995, o plenário da Suprema Corte, com a relatoria do eminente ministro Celso de Mello, deferiu a medida liminar, em longo acórdão, cuja ementa me dispenso de ler, porque todos nós temos acesso. Logo a seguir, em 19 de outubro de 1995, o doutor Procurador-Geral da República apresentou uma petição solicitando a notificação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para que cumprisse a medida cautelar, considerando que o Tribunal de Minas Gerais achou por bem ignorar a decisão desse colendo Supremo Tribunal Federal, são palavras textuais da petição da Procuradoria-Geral da República, sob argumentos de não ter sido notificado da decisão liminar, de estarem obrigados ao cumprimento do acórdão apenas a Assembleia Legislativa e o governador do Estado,
e de não afetar a medida liminar do Supremo Tribunal Federal às situações jurídicas dos servidores estaduais que, por força de norma, obtiveram lotação em quadro especial do Tribunal de Contas. Tendo presente esta petição, o eminente ministro Celso de Mello determinou expressamente que fosse remetida cópia da manifestação do Ministério Público ao Tribunal de Contas de Minas Gerais e também expressamente determinou a remessa de peças ao Ministério Público Federal para que pudesse tomar as providências que julgasse convenientes, salientando expressamente naquele despacho que a suspensão cautelar de eficácia da norma legal ora impugnada deu-se com efeito ex nunc e que a declaração de inconstitucionalidade, que se reveste de caráter definitivo, uma vez proferida, sempre retroagirá ao momento em que surgiu no sistema de direito positivo o ato estatal atingido pela nulidade, uma nulidade ab initio, como disse Sua Excelência. Em resposta, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais informou que deu cumprimento rigoroso à liminar concedida e o fez desde o início com os efeitos ex nunc da liminar e registrou ainda que nenhuma transferência de funcionário de outro órgão ou entidade do Estado foi feita após a concessão da liminar, tendo entendido o tribunal não se alterar a situação dos funcionários que ingressaram antes da liminar. Essa é a situação de fato do processo, ou seja, há uma medida cautelar definida pela Suprema Corte desde 1995, integralmente, com as providências decorrentes. Por isso é que eu fiz questão, ministro Marco Aurélio, e agradeço a pergunta de Vossa Excelência, de explicitar que o Procurador-Geral da República, logo a seguir da concessão da liminar, ingressou com esse requerimento junto ao ministro relator, dando conta de que não havia sido dado cumprimento à decisão. E o ministro Celso de Mello, então, adotou as providências a que me referi. Apenas um aspecto, ministro, é que a época em que é concedida a liminar, como ressaltado da tribuna, já teria sido excedido aquele período de 30 dias para a opção. E nós sabemos que, quando o tribunal implementa a medida cauteladora, ele faz com eficácia a partir da formalização dessa mesma medida. Ou seja, não há retroação para apanhar situações já constituídas quando em pleno vigor a lei, sem a suspensão operada. Mas isso não altera o relato dos fatos, não é? O relato dos fatos são esses. Apenas quanto ao descumprimento que teria havido, houve realmente uma resistência pelo Tribunal de Contas que assentou que a liminar não alcançaria esses atos pretéritos, já que ela resultou apenas na suspensão da lei a partir daquele momento. Ou seja, outros atos não poderiam realmente ser praticados, sob pena, aí sim, de desrespeito ao nosso pronunciamento. Então, o que eu estou resgatando é exatamente isso que Vossa Excelência afirmou. Houve a concessão da cautelar, suspendendo, portanto, a vigência da norma. Houve uma reclamação da Procuradoria-Geral da República quanto à resistência do tribunal em cumprir, e evidentemente deve ter sido um fato real, porque o Procurador-Geral da República não ia atravessar essa petição se não houvesse a residência, e logo em seguida... Público a nossa liminar, como se ela tivesse eficácia retroativa a ponto de alcançar aquelas integrações já verificadas. E eu creio que não houve essa eficácia. E logo em seguida o Tribunal de Contas mandou a resposta nos termos em que me referi. Há uma preliminar que foi levantada pela Associação dos Servidores da Minas Caixa, Micacúria, no sentido de que a ação não deveria ser conhecida, considerando que houve uma impugnação meramente parcial do sistema normativo do qual faz parte a norma impugnada. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de não conhecer das ações diretas de inconstitucionalidade das normas impugnadas
quando venha a desfigurar inteiramente um dado subsistema normativo em que estejam elas inseridas. O precedente é na ADIM 2133, de que foi relator o senhor ministro Ilmar Galvão, no Diário da Justiça de 4 de maio de 2001. Nesses casos, para evitar resultados incongruentes, cumpre ao requerente impugnar todo o sistema normativo, ou seja, todo o subsistema de normas, como especificado neste precedente da Corte, sob pena de não ser conhecido a ação, a não ser que concretamente seja possível a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das normas não impugnadas, respeitados, é claro, os estreitos limites do princípio do pedido. Essa ideia do subsistema normativo, a exigir a impugnação integral de todo o controle concentrado dentro desse subsistema de normas, pressupõe uma estreita interdependência lógica entre as normas, de modo que uma não tenha sentido sem a outra. Ou seja, numa palavra, desde que sozinhas possam assumir um significado totalmente distinto no campo do seu contexto dito original. A meu juízo, essa preliminar, neste caso, não merece acolhimento. E não merece porque esses problemas relativos à integração do subsistema normativo não estão presentes, porque a Lei Estadual 11.816 de 1995 possui suficiente autonomia no sentido de ser impugnada isoladamente, como fez o requerente nesta ação direta, sem o risco de quebra da unidade ou coerência de qualquer subsistema normativo. O que houve, na realidade, foi uma política de aproveitamento da Minas Caixas dos seus servidores, dentro do sistema que se reproduziu, pelo que consta dos autos, do modo mais ou menos uniforme em todos os poderes do Estado, no Poder Executivo, no Poder Judiciário e no Poder Legislativo. Mas o aproveitamento desses servidores foi feito por diplomas legais individualizados, separados, distintos, cada qual com uma incidência normativa própria e autônoma entre si, o que permite, pelo menos na minha avaliação, um exame separado para efeito de controle da constitucionalidade. Anoto ainda uma vez que nós estamos tratando não do aproveitamento de 10 mil servidores nos diversos órgãos do Estado. Estamos tratando aqui especificamente dos servidores que foram aproveitados no quadro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E, portanto, esta lei tem a sua especificidade, como nós todos sabemos, do ponto de vista da integração do servidor em determinado órgão do Estado. Então, eu estou rejeitando esta preliminar de não conhecimento da ação. Não sei se Vossa Excelência quer destacar ou não. O tribunal está de acordo? De acordo. Então, rejeitada a preliminar, prossegue, Vossa Excelência. Quanto ao mérito, senhor presidente, as defesas apresentadas pela Assembleia Legislativa, pela Advocacia Geral da União e pela Associação dos Servidores da Minas Caixa sentam-se todas no argumento de que o dispositivo impugnado teria fundamento de validade no artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. Este dispositivo, como todos nós sabemos, e me dispenso de fazer a leitura, trata especificamente do aproveitamento do servidor estável. As defesas enfatizam que todos os ex-servidores da Minas Caixa eram estáveis, seja porque albergados no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, seja porque admitidos no serviço, embora não no Tribunal de Contas, mediante concurso público. Estaria, assim, afastada a alegação de violação da regra do concurso público prevista no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. A tese, contudo, pelo menos insisto sempre nisso, na minha avaliação do problema, não encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
com efeito à integração de servidores, que menciona o artigo 3º da Lei Estadual 11.816, de 1995, importará sempre no provimento derivado de servidores nos quadros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, os quais, originariamente, pertenciam a outros quadros da administração pública. É o que se pode verificar claramente da redação do dispositivo impugnado, que faço a leitura porque certamente não deve estar distribuído. Diz o artigo 3º, o servidor público estadual, à disposição do Tribunal de Contas em 30 de novembro de 94, poderá requerer sua integração ao quadro especial de pessoal do referido tribunal, no prazo de 30 dias, contados da data da publicação desta lei. Como está claro, a norma impugnada permite efetivamente a integração de servidor à disposição do Tribunal de Contas, isto é, efetivamente, daquele servidor que lá estava atuando a um título precário qualquer, ou seja, sem concurso público ou sem a estabilidade nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porque, evidentemente, para os servidores efetivos do quadro, a norma não teria qualquer relevância jurídica. Ocorre, contudo, que a Constituição de 1988, na forma do seu artigo 37, inciso 2º, não mais admite o provimento derivado em cargo estranho à carreira para a qual for o servidor originariamente investido, seja por acessão, seja por transposição, ou seja, por aproveitamento. Assim, somente mediante a realização de prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, poderiam os aludidos servidores passar a integrar os quadros do Tribunal de Contas. Este é o entendimento que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal desde o julgamento da ADIM número 231, de que foi relator o eminente ministro Moreira Alves no Diário da Justiça de 11 de novembro de 1992, em que Sua Excelência, expressando o pensamento da Corte, assim emendou: o critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei, de livre nomeação e exoneração, indispensável para cargo ou emprego público isolado ou em carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese, para o em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se estacionam até o final dela, pois para esses a investidura se fará pela forma de provimento que é a promoção. Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas pela Constituição a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso e que não são, por isso mesmo, íncitas ao sistema de provimento em carreira, ao contrário do que sucede com a promoção, sem a qual, obviamente, não haverá carreira, mas sim uma sucessão ascendente de cargos isolados. O inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal também não permite o aproveitamento, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo mencionado dispositivo. Ação de inconstitucionalidade que se julga procedente. E esse entendimento ficou, afinal, cristalizado na súmula 685 da Suprema Corte do país. Por essas razões, a meu sentir, parece-me inequívoca a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Estadual 11.816, de 95, assim como seus parágrafos 2º, 1º a 3º, os quais, embora não tenham sido expressamente impugnados na inicial, de acordo com a jurisprudência que a Corte vem adotando,
perdem todo o seu significado normativo à míngua do caput, uma vez que se limitam a disciplinar efeitos relativos à própria integração do servidor, e eu cito quais são os temas que esses parágrafos estão tratando. Por outro lado, e vem com isso a conclusão do meu voto, não vejo como possível, também seguindo a orientação da Corte, a aplicação do artigo 27 da Lei 9.868/99, como requer a Associação dos Servidores da Minacaixa, de maneira a preservar a situação dos servidores irregularmente aproveitados no Tribunal de Contas de Minas Gerais. E isto principalmente tendo em consideração que esta Suprema Corte concedeu, em 30 de junho de 1995, a medida cautelar, portanto, logo após a promulgação da norma impugnada, que data de 26 de janeiro de 1995, medida cautelar para a suspensão da sua eficácia. Registro ainda, como já fiz referência, que o Tribunal de Contas resistiu inauguralmente ao cumprimento da medida cautelar proferida por esse Supremo Tribunal. E mostro também que a eficácia ex nunc não revolve o passado, como o ministro Marco Aurélio, se não me falha a memória, procurou acentuar ainda há pouco. Não revolve o passado, característica do deferimento da medida liminar, impune ao determinar o retorno dos servidores irregularmente aproveitados ao órgão de origem ou colocá-los em disponibilidade, se fosse o caso. E isso foi a decisão que a Suprema Corte tomou na ação direta em questão de ordem número 711, de que foi relator o eminente ministro Nélio da Silveira, em que se acentuou que a concessão da liminar alcança os efeitos supervenientes do ato administrativo proferido com base na lei atacada, decisão essa publicada no Diário da Justiça de 11 de junho de 1993. O fato, contudo, é que os servidores permaneceram no Tribunal de Contas e lá se encontram até hoje, já pelo menos como ministro advogado, há cerca de 13 anos. De qualquer modo, o ministro relator deste feito originariamente, o eminente ministro Celso de Mello, deixou expresso nos autos, especificamente as folhas 303, que a declaração de inconstitucionalidade que se reveste de caráter definitivo, uma vez proferida, sempre retroagirá ao momento em que surgiu, no sistema de direito positivo, o ato estatal atingido pelo pronunciamento judicial, que Sua Excelência nominou a unidade ab initio. Está claro para mim que o oportuno deferimento da medida cautelar afasta a possibilidade de invocação do princípio da segurança jurídica, especialmente em sua feição de proteção à confiança, uma vez que, inequivocamente, desde o pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal em 30 de junho de 1995, o provimento daqueles servidores estava sob fundada dúvida acerca de sua juridicidade. Não foi outro o sentido da decisão tomada por esta Suprema Corte na ação direta número 980 de minha relatoria, que foi julgada em 6 de março de 2008. Na ocasião, nós afastamos por unanimidade a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em caso envolvendo lei do Distrito Federal, que autorizava o provimento sem concurso público de professores de outras unidades da Federação, provimento que também havia se realizado há mais de uma década do julgamento. Levamos em conta especialmente o fato de que, anos antes, a Corte havia suspendido liminarmente a eficácia das normas impugnadas. De outro modo, também... Ministro relator. Ministro, Vossa Excelência me permite? Eu vou fazer uma ponderação a Vossa Excelência e à Corte. Eu sugeriria que, como estamos sem o quórum da totalidade dos ministros, eu sugeriria que o tribunal se manifestasse sobre a procedência ou improcedência da ação e que deixasse para a composição do Tribunal Pleno a questão de eventual limitação da eficácia de uma eventual procedência da ação. Você está de acordo? Pleno acordo. Então vamos... O eminente ministro relator julga procedente a ação.
Vamos nos limitar, portanto, a examinar apenas a questão da constitucionalidade. E Vossa Excelência não está negando o fundamento de inconstitucionalidade formal, que, ao que me recordo, foi admitido pelo próprio advogado dos servidores da Minas Caixa. Em função do 37. Parece que é fato incontrastável que realmente esse dispositivo foi enxertado num projeto do Executivo pela Assembleia Legislativa. É o que afirmo, mas não há nenhuma sustentação na petição inicial sobre isso. Com o voto da ministra Camila. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, quero louvar a participação dos advogados combativos. Conheço muitíssimo bem a história da Minas Caixa, que, aliás, esse Supremo Tribunal, mesmo depois que eu cheguei, já em algumas ocasiões tem se manifestado sobre o tema em razão do aproveitamento desses servidores, o que é realmente, conforme foi posto da tribuna, é fato, um dado traumático para a administração pública mineira e para, principalmente, aqueles que foram atingidos diretamente. Quanto a isso, nenhuma dúvida. Apenas este Supremo Tribunal tem o juramento que cada um de nós faz de cumprir a Constituição. Portanto, ainda que sabendo de consequências, até não poderia votar diferente do que vou votar, como é certo. Eu queria só chamar a atenção para a circunstância de que, quando as coisas começam errado em direito, para o direito, sempre acabam com alguma consequência grave. Não é que a Minas Caixa, a meu ver, acabou mal, juridicamente, numa madrugada, 1h da manhã, em que eu fui chamada para verificar isso, por um ato do Banco Central. É que ela começou mal, porque a autarquia é um serviço público personalizado, e aqui era uma autarquia bancária, sendo que o banco não é serviço público. Então, daí as consequências para os servidores que se dizem de uma autarquia, portanto, que teriam estabilidade, que é próprio do servidor autárquico, à semelhança do serviço público, e que não pode ser assim considerado para alguns efeitos que acabam gerando as consequências que geraram para todos eles, que eu não tenho dúvida também, são pessoas da maior integridade que compuseram carreiras que ainda estão sendo aproveitadas grandemente no Estado. Todavia, especificamente quanto a esta norma, me chama a atenção para o que o ministro relator falou aqui. Não estamos considerando a situação de todos, porque foram cuidados essas situações desses servidores em normas diferenciadas, estanques, cada um tendo aproveitamento a partir de situações diferentes. Mas é certo que, neste caso, além da inconstitucionalidade formal, quando se diz que eles integrariam, por opção, um quadro, que era um quadro suplementar, que era um quadro à latre, porém, nos quadros do Tribunal de Contas, realmente desatende-se flagrantemente ao artigo 37, basicamente, da Constituição, e eu nem digo só ao inciso 2, mas fico no que foi, já que a causa de pedirem aberto nessa ação direta. Mas, de toda sorte, fico aqui para dizer que não há como sustentar em face, a meu ver, em face do que foi posto, e que, aliás, o Supremo, de alguma forma, adiantou quando deferiu a liminar e, de uma vez, deixou, não sob suspeição, mas para que não se tivesse confiança numa situação que aí estava fundada numa areia movediça jurídica. Por isso mesmo, também acho que, neste caso, não há como se dar sustentação aqui ao princípio da segurança jurídica para qualquer medida que se queira tomar. De toda sorte, saliento que estes eram servidores que, como foi também dito da tribuna, foram aproveitados em outros órgãos. Eles vão agora voltar para os órgãos de origem. Não é, como foi alertado aqui, que perderiam tudo. Não é este o caso, uma vez que esta norma que está aqui sendo questionada é a norma que diz respeito à sua integração aos quadros do Tribunal de Contas. Razão pela qual, senhor presidente... Eles retornarão para onde, se a Minas Caixas foi extinta? Não, eles foram antes. A Minas Caixa foi extinta em 90. Uma madrugada em que um governador tinha saído, o outro não tinha entrado, e o Ibrahim Eres, que é o presidente do Banco Central, decretou o fim de uma autarquia estadual. Mas, de toda sorte, de 90 a 95, eles foram aproveitados. Então, eles voltam para o órgão de aproveitamento. Eles não vão agora... como outros casos que nós tivemos. Foi o caso aqui que nós julgamos dos defensores, de que foi relator o ministro Joaquim Barbosa. Eles saem da defensoria e voltam para os órgãos de origem como voltaram. Ou então ficam em disponibilidade a essa altura com um tempo de serviço, com vencimentos totais, em prejuízo ministro, do próprio erário. Mas como lembrou o ministro relator, em 1995, este Supremo Tribunal Federal
deferiu a Excelência, cautelar. mas já tinha transcorrido o prazo de 30 dias para a opção de duas uma. Ou tivemos realmente servidores que optaram e aí a liminar não apanhou essas situações jurídicas porque ela não foi retroativa, não teve eficácia retroativa, ou não houve opção e, a partir da nossa liminar, não poderia, como não poderia haver, diante dos próprios termos da lei, a opção, porque foi assinado um prazo peremptório de 30 dias para ser implementado. Sim, é exatamente por isso é que foi levantado, tal como posto pelo nobre advogado da tribuna, a condição publicou um ato, deu entrevista ao seu presidente, apontando que a liminar não teria repercussão quanto às situações constituídas. Sim, entendo perfeitamente todo este quadro. O que eu estou colocando é que a norma, tal como posta, de integrar a um órgão, sim, como é o Tribunal de Contas, que tem quadro próprio, nos termos taxativos da Constituição, dependeria de concurso público, veja, eles não eram concursados. Eu tenho memória, a memória dos julgamentos quanto ao provimento derivado. Eu sempre sustentei que a Constituição não veda o provimento derivado, mas o tribunal chegou à conclusão de que esse provimento estaria vedado pela Carta da República. Mas acontece que nós temos a excepcionar a necessidade de um novo concurso público, o próprio artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal, e aí a interpretação deve ser sistemática, no que prevê expressamente o aproveitamento em outro cargo. Esse aproveitamento não pode envolver um concurso público, é um aproveitamento à medida que se tiver realmente necessidade da mão de obra, que fica em stand-by com pagamento de vencimentos proporcionais, né, ante a disponibilidade em órgão da administração pública. Lembro-me que quando nós discutimos a questão dos defensores públicos, o ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que se talvez eu tivesse adotado uma postura que um certo colega sempre adotou na corte, o ministro Moreira Alves, de pretender discutir a matéria como previsto no regimento interno, talvez o desfecho da causa fosse outro. E aí até eu lancei um desafio para que ele, então, reajustasse o voto e me acompanhasse. Ele acabou acompanhando, né? Agora, o que eu não posso, né, é potencializar essa jurisprudência pretérita quanto à impossibilidade de se mudar de cargo para cargo de carreira diversa. Eu não posso potencializar a ponto de nulificar o parágrafo 3º do artigo 41 da Constituição Federal, que está em bom vernáculo, é muito claro, ao prever que os servidores, com a extinção do cargo, os servidores ficam em disponibilidade com vencimentos proporcionais e que serão aproveitados, e logicamente só podem ser aproveitados no serviço público, né, tão logo ocorra a necessidade da mão de obra. Eu tenho uma posição diferente neste caso. Eu não vejo como se dizer que a inconstitucionalidade é flagrante no que a lei, nós estamos aqui a discutir apenas no campo material e não formal, a lei teria justamente disposto no sentido de dar eficácia ao parágrafo 3º do artigo 41. Eu, então, finalizo meu voto. Vossa Excelência. Não, por favor, por favor. De qualquer forma, nós estamos aqui a julgar papéis, né? Nós estamos julgando questões ligadas até a direitos humanos e também questão ligada, né, ao interesse público, à coisa pública. Claro. E, sopesando valores, eu diria que interessa sob o ângulo primário a toda a sociedade, né, que ocorra esse aproveitamento, que não se tenha apenas pagamento de vencimentos considerados prestadores de serviços que estão em disponibilidade. Daí a sabedoria do parágrafo 3º do artigo 41. Eu tenho uma posição diferente, como acabo de expor, já expus em outras ocasiões, e gostaria muito até de pensar assim, considerando que eu conheço as pessoas e conheço esses que estão exatamente nessa condição e que são bons trabalhadores, são pessoas que labutam em favor exatamente
das funções que eles desempenham. Todavia, como eu jurei, foi cumprir a Constituição e a entendo exatamente como acaba de expor o nobre relator, eu, portanto, senhor presidente, estou acompanhando, julgando procedente a ação. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia àqueles que têm ponto de vista contrário, mas vou acompanhar também o eminente relator. O que ocorre no caso? A Lei 11.816, de 95, estabeleceu em seu artigo 3º que os servidores públicos que estivessem à disposição do Tribunal de Contas numa determinada data, à disposição, portanto, a título precário, poderiam requerer a sua integração definitiva num quadro especial de pessoal. Ou seja, mediante um mero requerimento do servidor, poderiam integrar-se definitivamente no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A meu ver, tendo, com todo respeito às outras opiniões, que se trata claramente de uma burla ao princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. E mais, também ao princípio da isonomia, esculpido no artigo 5º, inciso 1º da mesma Carta Magna. Se, numa sessão futura, vamos ou não modular os efeitos desta decisão, que me parece que se encaminha no sentido da procedência da ação, é uma outra questão que será discutida oportunamente. Portanto, senhor presidente, pelo meu voto, acompanho integralmente o posicionamento do eminente relator pela procedência da ação. Ministro Joaquim Barbosa. Presidente, a violação ao artigo 37, inciso 2º, e ao princípio da isonomia, me parece manifesta. De sorte que eu acompanho com tranquilidade o eminente relator com as achegas do ministro Lewandowski. Ministra Ellen Grace. Presidente, também eu acompanho o relator. Haja vista, inclusive, que a inconstitucionalidade formal está presente. Reservo-me, no entanto, para, em momento posterior, quando a Corte se debruçar sobre a oportunidade ou não de modulação de efeitos, de fazer algumas considerações, inicialmente a respeito da extensão deste julgamento, que não, embora atinja diretamente apenas talvez 140 dos hoje funcionários que integram o Tribunal de Contas, na realidade estende-se a outros tantos, 10 mil, ao que parece no final, que estão colocados em outros órgãos da administração pública do Estado de Minas Gerais, nos 3 poderes. Outra consideração que deixo para um momento mais oportuno é a que diz respeito à eficácia já exaurida dessa legislação ao momento mesmo da propositura da ação direta. A legislação que foi editada em janeiro previa um prazo de 30 dias para exercício de uma determinada opção e, quando proposta a ação direta, esta eficácia, portanto, já estaria exaurida e os efeitos já consolidados. Por isso, eu me reservaria para um melhor estudo a respeito deste eventual descumprimento da liminar desta Corte pela direção do Tribunal de Contas à época. Mas são assuntos para serem tratados com mais profundidade numa próxima sessão. Eu, no momento, acompanho o eminente relator pela decretação da inconstitucionalidade da norma. Ministro Marconi. Presidente, a lei é de 26 de janeiro de 1995 e vou partir, quanto a uma preliminar, de premissa até mesmo já consignada no voto da ministra Ellen Grace. Nós sabemos que a ADIM ela é formalizada gerando um processo objetivo. Processo objetivo que tem como alvo fulminar ato normativo abstrato em pleno vigor. O que houve na espécie e os dados cronológicos já foram ressaltados. A lei, editada em 26 de janeiro de 1995, veio à balha para viger por período certo
quanto à eficácia. Previu-se no artigo 3º que o servidor público estadual, à disposição do Tribunal de Contas, em 30 de janeiro de 1994, poderá requerer sua integração ao quadro especial de pessoal do referido tribunal. A qualquer tempo, não. Estipulou-se um período, um prazo peremptório categórico para essa opção, um prazo de 30 dias contado da publicação desta lei. Disse a ministra Ellen Grace, e a fidelidade é absoluta, que a ação ela foi ajuizada, eu não tenho aqui a data da concessão da liminar, foi ajuizada mês após. 30 de junho. 30 de junho, 95. 30 de junho de 95. Foi ajuizada quando já esgotado aquele período para as opções. Indaga-se, quando formalizada essa ação, quando ajuizada essa ação, estava a compor o cenário normativo, um ato abstrato autônomo, ainda passível de produzir efeitos? A resposta para mim é desenganadamente negativa. Foi a colocação que fiz, aparteando, com a permissão de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, né? De duas uma, ou os servidores que estavam à disposição optaram dentro dos 30 dias ou não optaram. E, evidentemente, não poderiam mais, segundo os termos da própria lei, fazê-lo. A rigor, o que se tem? Se tem um processo que teria sido transmudado ante a circunstância de o ajuizamento da ação só haver ocorrido no mês de março de 95, em processo subjetivo, para cuidar de situações concretas definidas, e definidas segundo a norma. Nós sabemos que a concessão de liminar gera eficácia prospectiva, a partir da data em que é realmente implementada a liminar, e não eficácia retroativa. Daí porque, presidente, penso que a ação se mostrou, e é a preliminar que suscito, e peço a Vossa Excelência que coloque em votação, a ação se mostrou inadequada, a menos que se proceda, como ressaltei, a mesclagem em si do processo. Estamos 7 apenas? 7 apenas. Só se suspender a sessão. Teríamos que, nessa hipótese, suspender a sessão para constitucional, né? acolhermos a voto sobre a preliminar que Vossa Excelência está suscitando agora. Suspendemos, presidente? Não há alternativa, Vossa Excelência não retira a preliminar, não temos alternativa. Então, por enquanto, senhor presidente, o resultado do julgamento é o seguinte. Após os votos do relator, dos ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Ellen Grace, que julgavam procedente a ação, o julgamento foi suspenso para que o tribunal, com o quórum completo, se manifeste sobre a preliminar levantada pelo ministro Marco Aurélio a respeito da inadmissibilidade da ação. Diante do adiantado da hora, eu peço escusas pelos advogados que estavam aguardando os julgamentos para hoje, mas declaro encerrados os trabalhos. Bem, em função do adiantado da hora, né, Karina? Eu também peço escusas aos telespectadores, mas nós também vamos encerrar rapidamente. Temos a expectativa da continuação da nossa programação normal aqui da TV Justiça e, por isso, apenas podemos registrar que, nesta segunda parte, nós tivemos 2 julgamentos, que foram as ações diretas de inconstitucionalidade 4.033 e agora esta ação direta de inconstitucionalidade 1.251. Nós já havíamos
repassado os julgamentos da primeira parte. De qualquer maneira, portanto, fica o registro desses julgamentos. Mas, pelo adiantado da hora, não serão tecidas novas considerações, mas vamos acompanhar, provavelmente, a continuação dessas questões pendentes ainda nesta DIN 1251. Karina Zuccolotto tem encontro marcado nesta quinta-feira, portanto, na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que você, telespectador da TV Justiça, também vai acompanhar em direto do plenário, aqui na TV Justiça.